nós estamos falando sobre manter, sustentar o ciclo. Diga comigo, sustentar um ciclo. O que é esse ciclo, pastor? O que Deus entregou na nossa mão, a boa semente que Jesus semeou em nós, não pode morrer conosco. Nós não somos chão batido, caminho, nós não somos pedregais, nós não somos lugar de abrolhos, nós somos terras produtivas. Então a semente lançada em nós precisa dar fruto. E é claro que nós estamos debaixo de uma batalha espiritual, porque também o inimigo luta para não perder o seu ciclo. Enquanto nós queremos transformar a semeadura de Jesus em colheita para Jesus, e foi isso que eu preguei domingo passado e hoje pela manhã, o inimigo também tem o seu ciclo, domínio sobre as famílias, domínio sobre pessoas. O bisavô morreu de cirrose por causa da bebida, o pai morreu de cirrose, o outro da família morreu. Um espírito que Satanás também tenta não perder seu ciclo e seu domínio. Isso está na Bíblia o tempo todo, e falamos isso pela manhã, como Satanás trabalha para manter um ciclo de escravidão. Enquanto isso, nós lutamos para manter um ciclo de avivamento. Você entende isso, querido? Amém? Então, pela manhã, nós falamos a respeito do ataque dos midianitas em Israel. E como nós aprendemos que tudo isso que o inimigo fez foi para manter Israel debaixo de uma prisão. Ou seja, Israel parou de crer que valia a pena semear. Então eu quero que você preste atenção. O inimigo quer que você pare de crer no futuro que Deus escreveu para você. Quer que você deixe, que você pare de semear e que sua vida cristã seja uma decepção. E é isso que nós falamos pela manhã. Que esse é o ataque, esse é o trabalho. Como Faraó, estou só dando uma lembrança para trazer você para hoje. Como Faraó disse para os israelitas, que eles podiam adorar a Deus no deserto, mas que as crianças ficariam no Egito. Faraó estava tentando manter o ciclo de escravos. Agora não posso mais lidar com a geração adulta, eles estão querendo ir embora, mas nós temos as crianças para construir nossos novos escravos. Satanás deseja enfraquecer sua vida espiritual hoje, para que seus filhos não sejam uma geração, uma herança bem cuidada do Senhor. Você entende isso? E qual é a nossa batalha? Aqui em Éden, nesse lugar, é manter vocês debaixo de um avivamento, os adolescentes debaixo de um avivamento, as crianças debaixo de um avivamento, os jovens debaixo de um avivamento, para que essa geração e a próxima seja salva, amém? Para a honra e glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o Senhor. Precisamos muito da sua ajuda. Por quê? Porque isso não depende apenas de cultos. Isso depende do seu comportamento dentro da sua casa. Você precisa gerar isso. E aí então, depois de lermos o texto do ataque dos midianitas, a pergunta é: como Deus encontra um libertador? Como eu e você podemos nos tornar libertadores, liberadores dessa colheita nova de avivamento para o Senhor? E aí, irmãos, eu quero que você comece a entender o contexto. Bom, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante 7 anos, eles foram atacados recorrentemente. Ou seja, toda vez, todo ano que eles plantavam e a colheita estava próxima,
os midianitas e outros agregados vinham para roubar, impedindo que Israel tivesse qualquer tipo de avanço. Por causa dos 7 anos, que é quando você muda uma cultura, na Bíblia significa plenitude, 7 anos, depois de 7 anos de ataque, Israel começou a construir covas. As pessoas começaram a perder o desejo, a força para semear. Israel ficou, diz a Bíblia, muito empobrecido. A nação ficou empobrecida. Clamaram ao Senhor e Deus começou a procurar alguém com uma certa qualificação para se tornar um libertador. Deus achou um homem em Ofra. Você pode repetir isso comigo? Ofra. O que tem de importante em Ofra? Diga para o seu irmão: nada. Ofra é uma aldeiazinha pequena, uma vila, que pertencia à menor tribo, ou à tribo talvez menos expressiva de Israel, que é Manassés. Ali estava um pequeno lavrador chamado Gideão, que apesar de toda a opressão do inimigo, decidiu salvar a sua colheita. Você pode repetir isso comigo? Salvar a colheita do que ele havia semeado. Ele leva para aquele lugar e ele começa então a bater o trigo naquele lugar, salvando a sua colheita. Alguém lutando pelo ciclo, e eu quero que você repita isso: lutando por um ciclo, para que ele tivesse sementes para se alimentar e sementes para voltar a fazer uma semeadura. Deus então encontra naquele homem alguém que ele pode chamar para fazer algo muito maior do que o que ele está fazendo naquele lugar desconhecido. E a primeira coisa que eu preciso que você coloque no seu coração é que não importa quem você é, de onde você veio, onde você mora, o que te disseram, o que declararam sobre o seu futuro, se você está na boa luta, Deus vai te encontrar. Se você não desistiu, o Senhor vai te usar. Se você está lutando para manter o ciclo do que Deus entregou na sua vida, seu dia, seu chamado e a graça de Deus sobre a sua vida virá. E aí então Deus envia o seu anjo, e alguns dizem que é uma cristofania, ou seja, uma das manifestações de Cristo pré-encarnado, mas eu não vou chegar nessa questão teológica. E aí o anjo do Senhor se coloca debaixo de um carvalho para conversar com Gideão e dar a Gideão, eu quero que você entenda isso, informações. Você pode repetir isso comigo? Dar a Gideão informações que Gideão não sabia e que precisava para se transformar num libertador. Porque uma coisa é um homem valente lutando pela sua colheita, outra coisa é um homem que pode trocar o trigo pela espada para libertar outras pessoas. Então eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente completar o que nós começamos pela manhã. Capítulo 6. Capítulo 6 de Juízes. Versículo 11.
Juízes capítulo 6, versículo 11, aí a gente lê até o 16. Queria que você prestasse bastante atenção. Amém? Achamos? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. No lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Diga: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Senhor, Espírito Santo, ministra no nosso coração nessa noite, completando tudo que nós estamos vendo desde o domingo passado sobre semeadura, colheita, sobre o trigo, sobre o joio. Deus, que de uma forma tremenda o Senhor prepare essa igreja para o avivamento que está chegando. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Com toda calma, queria que você prestasse atenção em algo muito simples, mas muito relevante para nós. O anjo do Senhor conhecia um Gideão que o próprio Gideão não conhecia. Deus conhecia a capacidade de Gideão para liderar uma libertação, porque Deus que chama a banca. Uma informação que Gideão nunca teve, de ser um homem valente e de ser um homem que tem Deus ao seu lado. Por que isso é importante? Porque toda a identidade de Gideão até então estava formada de fora para dentro, da seguinte forma: Gideão conhecia sobre si mesmo toda a informação que ele recebeu da sua família e dos seus vizinhos. Você está me entendendo? Quem é Gideão? Ele deu o relatório: eu sou o mais pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Quem te disse isso, Gideão?
Eu nasci com esse entendimento. Eu nasci com essa condição. A nossa identidade, ela é gerada, ela é formada por muitas informações que nós recebemos e algumas vivências que nós capturamos. Então, querido, você é vamos dizer assim, uma grande seleção, um grande conjunto de informações. E Deus estava para transformar esse Gideão no Gideão adequado para a grande batalha, trazendo sobre Gideão uma nova informação sobre a sua identidade. Bom, Gideão também tinha uma outra origem para a sua própria identidade, que é a origem que foi impregnada nele por causa de 7 anos de ataques. Então ele diz: Senhor, eu ouvi falar, eu até me animei, eu até me alegrei, eu até achei que te conhecia. Mas a gente está sofrendo há tanto tempo, nós estamos sendo atacados há tantos anos, que eu acho que aquilo que o inimigo diz a meu respeito e da minha família e da nossa terra é verdade. Então eu queria dizer uma coisa simples para você, mas que é essencial. Você não vai começar a crescer espiritualmente e dentro do plano de Deus para a sua vida, enquanto você não decidir qual é a sua identidade, de onde você vai assimilar quem você é. Se você é o que Deus diz que você é um outro nível para a sua vida. Mas se você continua sendo o que as pessoas dizem de você, o que as circunstâncias, as conjecturas, as condições dizem para você, você jamais vai conseguir migrar. Difícil fazer essa transição. Você foi abençoado com todas as bênçãos necessárias nas regiões celestiais, porque Cristo conquistou isso para você. Essa é a sua identidade de filho de Deus, e nada pode mudar isso. Você pode receber isso, porque é uma batalha interna, porque é algo que nós vamos ter que lutar entre o que nós estamos vendo ao nosso redor e o que Deus está dizendo a nosso respeito. Quando Deus diz a ele: você é valente, ele diz: não é possível que o Senhor está falando isso comigo. Liberta Israel, eu acho que o Senhor não está entendendo, o Senhor não tem as informações que eu tenho. E Deus está dizendo: as suas informações não servem mais, porque elas são informações para cavar covas, elas são informações para o medo, elas são informações para o encolhimento, elas são informações para a inadequação. Mas as informações que eu trago para você são informações para te elevar, são informações para transformar você num libertador, são transformações para transformar você num guerreiro de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Quem é você? De onde você vai abraçar a sua identidade? Pastor, mas as experiências que eu vivo, querido, eu sei, eu tenho batalhas diárias, mas você precisa receber isso no teu espírito. E aí Gideão precisa dessa informação urgente, que ele é valente, diga comigo, valente, um libertador, e Deus é com ele. Depois dessa etapa, o anjo vai dizer para ele que ele vai precisar passar por um processo, porque tem coisas no Gideão, que malhava o trigo no lagar, que tem que
ser transformado no Gideão que vai para a guerra. E eu quero que você repita isso comigo, olha, assim, ó, o mesmo tratamento que Gideão estava dando ao trigo, Gideão ia passar. Diga, a palha tinha que sair. Então Deus vai fazer uma restauração. E aí quem conhece a história de Gideão vai entender o que eu estou dizendo. Como Deus disse, você vai começar a destronar os deuses da tua região. Gente, é uma luta interna que começa por onde? Por onde eu começo? Na casa do teu pai. Sabe aquele boi, o segundo, o mais importante, o que está lá sendo preparado? Então, você vai sacrificá-lo ao Senhor, destruindo o altar de Baal. Porque você vai ser peneirado. Eu estou sendo peneirado sempre, irmãos. Mas como a minha mente, eu tenho consciência da minha identidade, há 40 anos, por mais que eu seja trabalhado, tratado, isso não afeta para onde eu estou indo. É só uma adequação para coisas maiores. Deus vai te adequar para coisas maiores. Deus está te preparando, irmãos. Eu acompanho na minha vida, acompanho na vida da Márcia, acompanho na vida do Lucas, acompanho na vida do Neemias, como Deus prepara. Se fosse depender de mim, eu cobria meus filhos assim, sabe, assim, numa redoma, sabe, e criava eles ali igual pintinho, debaixo da asa, dando comidinha assim. Aí o couro come, e eu não posso fazer nada, porque Deus vai tratando e adequando. Deus vai adequando. Quando Pedro está ali com Jesus o tempo todo, e aí Jesus disse assim: Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer. Pedro, pode falar, Senhor. Satanás pediu para te cirandar, que nem o trigo. E Jesus disse assim: eu vou orar por você. Se eu fosse Pedro, ia dizer: não preciso orar não, é só dizer não. Diga para não diga Satanás, palhaçada Satanás. Vai procurar outro, Pedrinho não. Mas Jesus não falou que Pedro ia estar livre não, Jesus falou: eu vou orar, porque quando você passar por esse processo, você vai estar pronto para confirmar seus irmãos. Olha, Gideão, tu vai passar, porque só depois que você passar, vai poder conduzir outros aonde eles precisam ir com você. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Você pode adorar o Senhor? Você vai passar, eu vou orar por você. Talvez você seja novo e esteja pensando assim: não, Deus é o meu protetor. É real, Deus é o teu protetor. Pastor, é assim que eu aprendi. Eu ando até com um negócio na carteira. Eu não, tá, irmãos? Negócio aqui que a minha mãe me disse que é a oração de Sansão. Diz que com a oração de Sansão a gente não morre. Não tem problema com a oração de Sansão. A gente fica assim com uma força. Sansão que o diga. Não. Você vai ser cirandado. O joio vai ficar do teu lado muitas vezes, porque Deus quer fazer uma transição na sua vida. Então não adianta você achar que Deus vai colocar você numa redoma. Irmãos, o Espírito Santo é lindo, é maravilhoso, mas a Bíblia diz que ele levou Jesus para o deserto e deixou ele lá para ser tentado pelo diabo. Há uma identidade, mas primeiro, antes do Espírito Santo levar Jesus, no batismo, o Espírito do Senhor, a voz do Senhor, consolidou a identidade de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus vai para ciranda, para eira, para o lagar ali, né, que não é lugar de malhar trigo, sem
nenhuma dúvida na sua identidade espiritual. Agora, você ser cirandado com a sua identidade, sabe, querido, inadequada, vai ser muito difícil você sair daquela experiência sem traumas. Então você precisa aceitar as informações de Deus a teu respeito. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode glorificar o Senhor, amém? Você pode aplaudir a Jesus. Fecha os teus olhos, irmãos, levante as suas mãos aí, bora. Irmãos, Gideão encontrou 300. Se ele tivesse vindo aqui na igreja, ele ia encontrar 1000, prontos para essa batalha. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito da vida.